Olá pessoal, graça e paz, pastor João Flávio Martinez, em mais um vídeo aqui, um podcast para o nosso canal do CACP Vídeos. Eu sei que o pessoal está um tanto reclamantes com relação a podcast. Ah, pastor João Flávio, o vídeo é mais legal. Eu também acho. O problema é que nós estamos aí fazendo uma série de estudos e o podcast tem uma praticidade muito superior a uma edição de vídeo. Não que não seja um vídeo, porque eu vou colocar na tela as informações, eu vou editar o trabalho, mas trabalhar com o áudio apenas é bem mais pragmático. Eu sei que a minha voz não é do Cid Moreira também, mas eu peço para você ter paciência e assistir os nossos podcasts, não só meus, do pastor Natanael Rinaldi também, já que nós estamos recuperando uma grande gama de materiais gravados em rádios do pastor Natanael Rinaldi nos últimos 20, 30 anos. Então você vai ainda, por muito e muito tempo, mais alguns anos ainda, ouvir áudios e estudos inéditos do nosso saudoso pastor Natanael Rinaldi em forma de podcast, ok? Pessoal, neste vídeo eu quero tratar sobre as outras ressurreições que aconteceram no decorrer da história bíblica. E nós vamos observar que não foi apenas uma única ressurreição, a de Cristo, que ocorreu. Então os adventistas, para tentar tirar a evidência de 1 Coríntios 15 a 23, que deixa muito claro que Jesus é o primeiro ressurreto dentre os mortos, não só 1 Coríntios 15, de 20 a 23, mas Atos 26, versículo 23, que deixa claro, isto é, que o Cristo deveria padecer sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos. Vai corroborar com o texto de 1 Coríntios 15, de 20 a 23. Depois tem mais dois textos, em Apocalipse e Colossenses, que fala que ele é o primogênito dentre os mortos. E aí os adventistas tentam usar o argumento do primogênito de Colossenses, quando fala que Jesus é o primogênito da criação. Então ali naquele texto, a primogenitura era no sentido de importância, ok? Muito claro também. O salmista vai chamar Davi de primogênito de Jessé. E Davi não era o primogênito do pai dele. Ele era o sétimo irmão, havia 6 outros irmãos além dele. Então ele não era o primogênito, mas ele foi chamado de primogênito no sentido de importância. Mas aqui, em Atos 26, 23, e lá em 1 Coríntios 15, de 20 a 23, não há dúvida, não há sombra de dúvida, nem se usa a palavra primogênito. O texto é claro, há uma ordem. Jesus foi o primeiro, depois os que são de Cristo na sua vinda. Tá certo? E de quebra aí, com essa argumentação, nós eliminamos 2 heresias adventistas. A primeira heresia, de que Moisés ressuscitou com o corpo glorificado e ele é o primogênito dentre os mortos ou tem a primazia na ressurreição. Isso não é verdade. E a segunda heresia que nós derrubamos com essa pequena constatação, olha que interessante, a imortalidade da alma é uma verdade, porque se Moisés não ressuscitou, então ali em Mateus 17 é o Espírito de Moisés que aparece e isso é uma prova irrefutável da imortalidade da alma. E aí não adianta os adventistas quererem usar o texto lá de 1 Coríntios, argumentar da palavra tagma no grego, que a palavra não significa uma ordem cronológica, significa sim. Veja que aqui em 1 Coríntios 15, 23, nós temos a palavra ordem. Ela só aparece aqui no Novo Testamento, segundo a Bíblia de Estudo
Deik, na sua página 1845, ela diz o seguinte: grego, palavra tagma, posição ou companhia. E aí tem uma informação interessante. É usado somente aqui, mas também foi usado na Septuaginta para se referir a um grupo de soldados em ordem. Números 2, 2, 2 Samuel 23, 13. E aí, eu tenho aqui o Dr. Norman Champlin, eu tenho o Russell Shedd, eu tenho o Novo Testamento, comentário bíblico expositivo de Warren Wiersbe, acho que é assim que pronuncia. Eu tenho N Bíblias de estudos, todas elas traduzem a palavra tagma no sentido militar. Está até na Wikipedia. Você pode acessar lá, escrever tagma, T-A-G-M-A. Está lá, é um termo militar para expressar uma ordem. Quando eu discutia isso com o senhor Sérgio Monteiro, e eu mostrei para ele, falei, olha, todas as Bíblias de estudos, todos os compêndios de teologia sistemática, todos os livros de exegese bíblica, todos mostram uma coisa só. A palavra tagma é uma palavra militar, é uma questão de ordem. Você pode pegar todas as Bíblias na linguagem de hoje, linguagem contemporânea, todas deixam claro que a ideia do apóstolo Paulo era dizer que havia uma ordem, que Cristo foi as primícias, ou seja, o fruto primeiro dessa ressurreição gloriosa. Mas ninguém, absolutamente ninguém, passou por esse processo de ressurreição para nunca mais morrer. Somente o Senhor Jesus. E aí é interessante que ele fala em Apocalipse capítulo 1, 17 a 18. Eu sou o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então Jesus deixa claro que ele é o único que foi ressurreto para nunca mais morrer. Ele recebeu um corpo imortal e eterno. Então, assim, não dá para fugir das evidências. Os adventistas querem reescrever a teologia com as heresias dos seus profetas ou da sua profetisa. Eles agora estão até trabalhando aí, tem a Bíblia Andrews, que é uma Bíblia herética, e está soltando aí também a Bíblia da vovó White. Quer dizer, é um negócio abissal. Não tem como você reescrever a teologia. Eu estou dizendo para você, professor Leandro Quadros, que todos os livros de teologia sistemática, todos os livros de exegese bíblica, todas as Bíblias de nota dizem a mesma coisa. O que Paulo está dizendo é isso. Jesus é o único e primeiro da ressurreição gloriosa. Mais ninguém. Tá certo? Mais ninguém. Ponto. Não tem como fugir das evidências. Contra fatos não resta argumentos. Eu me lembro, eu estava até dizendo isso, né? Que quando eu discutia isso com o tal do senhor Sérgio Monteiro, ele me mandou um texto de um exegeta alemão interpretando tagma aqui em 1 Coríntios 15, 23 como primazia. Ele teve que achar um texto lá de um alemão, porque não acha em português, né? Dificilmente vai achar em inglês, porque não é. A ideia do texto não é essa, não precisava nem pegar o original da palavra, fazer exegese da palavra, tá certo? Então, assim, é um fato. Não dá para discutir, não dá para desvirtuar. E mais, essa Bíblia aqui da Deik, ela deixa algo muito claro, quer dizer, a palavra tagma aparece só uma vez aqui e o paralelo dela vai aparecer no sentido de ligação com soldados, como um grupo, uma ordem de soldados, ali em número 2, 2 e 2 Samuel 23, 13. Ou seja, a Septuaginta dá esse significado para a palavra tagma. Então, os tradutores, os 72 tradutores, no século 3 a.C., veja, não tinha igreja adventista ainda, tá, professor Leandro Quadros? Não é uma conspiração contra vocês. Eles traduzem a Septuaginta, e quando eles pegam essa ideia de ordem ou de agrupamento de soldados,
eles usam a palavra tagma. Vem do hebraico para o grego e aí a palavra usada é tagma. Então a evidência exegética é muito clara. Não existe, repito, nenhum comentário que eu conheço, pelo menos aqui em português, de grande relevância, que traduza a palavra tagma fora do contexto do termo ordem. Tanto é verdade que o que eu estou falando sobre a palavra tagma é factual, que eu fui consultar a Bíblia Andrews, que eu tenho ela aqui. Porque todas as minhas Bíblias de estudos, todas, absolutamente todas, que comentam o versículo 23, deixa claro que ali Jesus é o primeiro da ressurreição gloriosa. Todas. Aí eu falei, vou consultar a Bíblia Andrews, que está lá o argumento adventista, que está em outros livros adventistas, inclusive. Não estou dizendo que a igreja adventista pensa diferente. Mas olha que legal, estou pondo aí na tela para você. 1 Coríntios 15, 23. Está falando da ressurreição, que será na sua vinda, ou seja, na vinda de Cristo. Aí eles comentam, comentário adventista. Os fiéis que morreram serão ressuscitados por ocasião da segunda vinda de Cristo. Nem mesmo, eu quero observar isso para você entender, nem mesmo a Bíblia Andrews teve a coragem, oficialmente, de adulterar a palavra tagma ou ordem aqui na nota de rodapé. Porque não tem jeito. Contra fatos não resta argumentos. Estou mostrando aí para vocês, está aí na tela a Bíblia Andrews. Tá? Se eu fosse o Leandro Quadros, graças a Deus eu não ajo dessa maneira, eu diria, olha, eu descobri que a Bíblia Adventista de Estudo Andrews está dizendo que a ressurreição só vai acontecer na volta de Jesus, então Moisés não ressuscitou. Eu não vou fazer isso. Porque esse tipo de atitude não é leal. Eu sei o que a Igreja Adventista pensa sobre Mateus 17 e sobre a ressurreição de Moisés na concepção deles. Então eu não vou adulterar a própria Bíblia de Estudo Adventista. Mas eu estou dizendo que nesse momento aqui, nesse texto aqui, que eles poderiam fazer esse comentário exegético, eles não fazem. E aí eu conjecturo. Por quê? Porque todos os comentários que nós temos aqui em português, ou pelo menos que eu tenho aqui na minha biblioteca, que é uma biblioteca de 10 mil livros, modéstia à parte, uma bela biblioteca, eu não encontro literatura que vai desfigurar a palavra tagma nesse contexto de tal maneira que ela não seja o primeiro na ordem. Ou seja, a ideia é que Jesus é o primeiro, no caso aqui ainda o único dessa ressurreição gloriosa. Mas aí o que fazem os adventistas? Né? Alguns até bem sofismáticos. Eu já disse que o sofisma não é mentira. O sofisma pode ser meia verdade e o sofisma pode ser uma verdade que leve a pessoa ao engano. Então você, já disse esse exemplo aqui, mas repito, você chega em mim e fala, pastor João Flávio, me dá uma carona até o centro da cidade, e eu digo, ô meu irmão, estou sem uma gota de gasolina. Aí você entende que eu não tenho combustível para levá-lo, vai lá e pega o ônibus. E eu não tinha realmente nenhuma gota de gasolina, porque meu carro era álcool. Então eu menti para você? Não, eu disse a verdade. Mas essa verdade que eu disse, deu para te enganar? Sim, deu para te enganar. Então eu usei uma verdade, mas essa verdade lhe serviu como um tropeço em relação aos fatos. O que fazem os adventistas? Eles pegam os outros 10 casos de ressurreição que tem na Bíblia e tentam falar, não, Jesus não é o primeiro da ressurreição. Olha, tem 10 casos. Então eu vou comentar aqui os 10 casos e o que a gente vai observar nesses 10 casos, eu vou citar para você aqui, vou pôr na tela do vídeo, você vai observar é que todos eles voltaram a morrer. Em 1º livro de Reis, 17, de 17 a 24, tem o filho da viúva. Então aqui, em Reis, no capítulo 17 de 1º Reis, nós temos a história da viúva de Serepta, que tinha perdido seu filho. O profeta Elias passa na casa dela, e aí nós vamos ver um milagre de ressurreição acontecendo. E ele disse, dá-me teu filho. E ele tomou o rapaz e o levou para cima no quarto, onde ele mesmo habitava,
e deitou em sua cama. E clamou ao Senhor. Versículo 21. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. Repito, rogou a Deus para que a alma do menino tornasse a entrar nele. Versículo 22. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então, a visão de Elias aqui é a mesma de Zacarias 12:1. Ou seja, que Deus formou dentro do corpo humano o espírito. Então há duas partes. Ou seja, que é a visão, no mínimo, dicotômica. Tem também a visão tricotômica. Mas aí é só uma questão da definição da palavra alma e espírito. Eu não quero entrar nesse mérito. O fato é que aqui deixa claro que o menino tinha morrido e o profeta Elias chama de volta o espírito dele. E ele ressuscita. Agora, esse menino, ele vai viver uma vida e vai voltar a morrer. Tá certo? Eu só estou citando aqui ele porque é muito claro no texto a dicotomia, ou seja, que o homem não é um monobloco, uma coisa só. Ele tem uma parte material e uma parte imaterial. Corrobora com isso o Senhor Jesus lá em Mateus 10:28, onde ele fala que não temam aquele que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Por isso que lá em 1 Coríntios 15, nós temos a ressurreição do corpo. E na ressurreição do corpo, a imortalidade do corpo. Daí a tese monista tão defendida com unhas e dentes dos mortalistas, porque se você dividir, fica claro. Se você entender que há duas partes, fica claro. Quero abrir um parênteses aqui também, porque eu me lembro que quando eu disse que os apóstolos viram Moisés e Elias, os adventistas fizeram piadinhas comigo. Ah, então os apóstolos vieram o fantasminha camarada. Meu amigo, muito me surpreende esse argumento. Eu não duvido que o Espírito Santo estava agindo na vida dos apóstolos para abrir os olhos dele, porque não se pode, ou os olhos deles, não se pode ver o mundo espiritual sem um discernimento de espírito. É igual o Geazi. A cabana do profeta estava cercada, o profeta ora por ele, então os olhos dele se abrem e ele vê o exército celestial. Esse exército celestial estava ali, mas só pôde ser visto com um milagre de discernimento de espírito, ou com a direcionamento do próprio Deus. Mas o mundo espiritual existe, e é possível vê-lo, se assim Deus permitir. Discernimento de espíritos, outros falam de visões, que o Espírito Santo pode dar uma visão para você ver. Enfim, não quero entrar agora aqui neste mérito. Não é a questão. O fato é que é visto. Tá certo? Anjos, Hebreus fala que os anjos são espíritos ministradores. Ora, se os anjos são espíritos ministradores e o Geazi viu, é possível ver um espírito? É possível. O apóstolo João, lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, vendo aberto o quinto selo, vi, do verbo ver, debaixo do altar de Deus, as almas dos que foram mortos. E elas estavam clamando com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue? Então, vejam, ele viu. Ah, mas houve discernimento de espírito, ok. Houve uma intervenção de Deus para que ele visse. Tudo bem, não estou entrando neste mérito. O fato é que é possível ver um espírito? É possível. E eu não creio, senhor Leandro Quadros, em alma penada. Porque eu creio no estado intermediário da alma, ok, ou do espírito, que é um lugar onde essa pessoa está, no caso dos salvos, debaixo do altar de Deus, vivos, conscientes, e os que estão em sofrimento continuam lá no Hades, no lugar de agonia. Lucas 16, do 19 ao 31. Então nós não estamos inventando nada, tá certo? Nós estamos apenas mostrando os fatos. Quando você lê, por exemplo, 2 Coríntios 5, Paulo fala assim: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus.
Versículo 2. Por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa nova habitação, que é do céu. Versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista, mas temos confiança, versículo 8, e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Filipenses 1, de 20 a 23, Paulo vai repetir a mesma coisa. É possível deixarmos o corpo e habitarmos com o Senhor. Mesmo Eclesiastes 12, 7, deixa claro a dicotomia. Salomão fala, olha, o pó volte para a terra e o espírito torne para Deus que o deu. Aí o adventista fala, não, Salomão está mentindo. Não volta nada para Deus, é apenas desligado o indivíduo. Ele vai para o sono do aniquilamento. Ele para de existir. Oh, por favor. Então, assim, os adventistas precisam ser mais humildes diante dos textos bíblicos. E eu quero fazer depois uma exegese, não é bem uma exegese, mas um comentário de todas as vezes que a palavra Seol aparece no Velho Testamento. Eu estou fazendo já a pesquisa para descobrir quantas vezes ela aparece. Eu estou vendo se o pastor Elias faz esse vídeo, que ele manja um pouco de hebraico, mas se ele não fizer, eu estou pensando em fazê-lo, tá? Explicando todos os textos em que aparece a palavra Seol. Ok? Voltando então aqui para as ressurreições, então a primeira que eu citei aqui é o filho da viúva, 1 Reis 17, de 17 a 24. O segundo caso é a mulher sunamita, 2 Reis 4, de 32 a 37. Aqui em 2º livro de Reis 4, de 32 a 37, é o caso do profeta Eliseu, praticamente repetindo o milagre do profeta Elias, lá em 1 de Reis 17. E de novo o espírito volta para a vida do menino. Depois nós temos o homem que foi encostado nos ossos de Eliseu. É uma história muito engraçada. Estava vindo o exército inimigo, não dava tempo de enterrar o falecido. Jogaram ele na cova de Eliseu. E para testificar ali que Eliseu foi um profeta do Senhor e um homem escolhido por Deus para fazer uma grande obra, o morto ressuscita. É uma cena muito interessante de se imaginar. Quer dizer, você joga o morto ali para fugir do exército inimigo. Aí você olha para trás e o morto fala, pera por mim. Você imagina a correria que foi aquele funeral. Mas é um milagre da ressurreição. Lógico que esse homem vem no futuro também voltar. Ele vai no futuro falecer. Ele não vai ficar vivo eternamente. No Novo Testamento, nós temos, citei 3 casos, né? Agora os outros 7 casos de ressurreição. O filho da viúva de Lucas 7, do 11 ao 15. A filha do Jairo, Lucas 8, de 41 a 42 e 49 a 55. O Lázaro, amigo de Jesus, João capítulo 11, de 1 a 44. Os santos que estavam ali onde Jesus foi sepultado e na ressurreição de Cristo, eles ressuscitam também, Mateus 27, 52, obviamente eles vão voltar a morrer também, mas ali é um milagre, o mesmo parecido, a similaridade com o caso dos ossos do profeta Eliseu. Jogaram o morto ali, o morto ressuscitou. Com Jesus aconteceu algo similar lá em Mateus 27, 52. Tá? A Tabita, Atos 9, de 36 a 43. E o Eutico, o jovem que dormiu durante o sermão de Paulo, em Atos capítulo 20, do verso 9 ao 10. Acredita-se que ele tenha morrido. E até o próprio Paulo, tá, gente? Existe a possibilidade, naquele apedrejamento de Paulo, que ele tenha vindo a óbito. Mas como o texto bíblico não fala categoricamente, tá? Mas aí
tem uma ligação dessa possibilidade com outro texto de Paulo que eu vou ler para você. Pegue a sua Bíblia aí. Então o texto que tem a possibilidade do apóstolo Paulo ter sido apedrejado e morto está em Atos 14. O texto fala que Paulo ali é apedrejado pelos judeus de Antioquia, de Icônio, e o arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Atos 14, 19. Por que muitos teólogos defendem essa tese? Porque lá em 2 Coríntios 12, é dito por Paulo o seguinte: em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que o homem não é lícito falar. E aqui, provavelmente, Paulo está falando de si mesmo. Ele fala de um arrebatamento de espírito. Ou seja, o homem tem uma parte material e uma imaterial que pode acessar o mundo espiritual, claro, com a bênção de Deus, com o dom do Espírito Santo, mas a Bíblia fala do discernimento do Espírito, das revelações de Deus. E esse tipo de visão aqui não devia ser uma coisa fora do comum para o adventismo. Ellen White vive isso o tempo todo. Ela viu os anjos, ela viu os demônios, ela viu até as almas que ululavam no Geena, porque os adventistas creem que vai ter um período lá, depois eu vou fazer outro vídeo disso. Eu quero descobrir que corpo é esse que vai queimar um dia, um ano, 100 anos lá no Geena. Isso o Leandro Quadros não responde, a teologia adventista não responde. Que corpo é esse? Porque vai ressuscitar. Né? Apocalipse 20, a partir do versículo 10, fala do juízo do trono branco. Ali é a ressurreição. E aí como é que fica esse corpo que vai para Geena? Mas, enfim, entra lá no Facebook do Leandro Quadros, tem lá na linha do tempo dele, ele tentando explicar isso. Não explica, mas está lá. Agora, o fato é que o apóstolo Paulo, ele não cria na teoria monista ou na teoria de que o homem é um monobloco. Ele cria que o homem tem uma parte espiritual e uma parte física. E cria mais, que essa parte espiritual podia deixar o corpo aqui como morto, como está lá em Tiago, o corpo sem o espírito está morto, e visitar os céus. E aí? Está escrito aqui, foi arrebatado ao paraíso. Se do corpo ou fora do corpo, eu não sei. Quer dizer, Paulo não fecha a questão. Ele não fala que é impossível o teu corpo ficar aqui e o teu espírito ir lá. Está escrito aqui, gente. Não é invenção minha. Está na palavra de Deus. Tá certo? Outra coisa, isso aqui é algo que Deus está operando. Não é uma... Eu não posso manipular esse talento. Lá em 1 Coríntios 12, 7, fala que as manifestações espirituais é do Espírito de Deus, não é do homem. Eu não posso manipular. Eu é que sou vaso na mão dele, não é o contrário. Então, está muito claro aqui na palavra de Deus essa dicotomia humana. Então tá aí os 10 casos, tá bom? Estou pondo aí na tela do vídeo. Filho da viúva, lá em 1 Reis, a mulher sunamita, 2 Reis, o homem que foi encostado nos ossos de Eliseu, 2 Reis também, o filho de uma viúva, em Lucas 7, a filha de Jairo, Lázaro, os santos na morte de Jesus, Tabita e Eutico, e talvez Paulo. Então, tá aí os 10 casos de ressurreições que o indivíduo voltou a morrer. Repito, o único que não vai morrer depois da ressurreição e está vivo até hoje é o Senhor Jesus. Confira em Apocalipse 1, 17 e 18. Só Ele. Só Ele está na glória, só Ele vive, só Ele tem esse corpo glorificado. Esse corpo imortal e ressurreto. E quando voltar o Senhor Jesus, nós seremos transformados como Ele é. Nós teremos um corpo semelhante a Ele. E já respondi, mas respondo de novo.
Ah, mas se a alma ou o espírito do crente já está com Jesus, por que tem que ressuscitar? Quando nós analisamos o corpo ressurreto de Jesus, nós entendemos por quê. Quando o indivíduo está no espírito, ou em espírito, perdão, quando o indivíduo está em espírito, só está o espírito dele lá, ele está restringido a um mundo, ou seja, a um mundo espiritual. Esse corpo ressurreto, ou esse corpo imortal que nós vamos receber igual de Cristo, ou ele transita entre os dois mundos, o físico e o espiritual. O Senhor Jesus comia peixe, comia mel, mas atravessava uma parede, sumia numa reunião, foi assunto aos céus com esse corpo. Então, esse corpo nos dará autonomia que o espírito não tem. Tanto que os anjos, que são espíritos, para eles agirem no mundo tangível, tem que haver permissão de Deus e um corpo provisório, senão eles não conseguem agir aqui. Nós vemos vários exemplos no Velho Testamento. Ok? Então, queridos, a Bíblia é muito clara. Pelo menos para quem quer ver os fatos, para quem quer enxergar os fatos. Repito, o adventista não quer ver porque não pode. Se ele vê o fato, ele vai descobrir que a igreja dele é uma fraude e que a doutrina do juízo investigativo não existe, já que o morto salvo está com Cristo e o morto perdido está no Hades. Então, não faria muito sentido. Então tá aí. Eu estou botando aqui o texto dos casos das 10 ressurreições na Bíblia, tá? 10 casos de ressurreição na Bíblia. É um texto que nós pegamos no site da ultimato.com.br. Tá aí para vocês. Boa pesquisa, bom estudo. Gostou do vídeo? Deixa um like aí, deixa uma curtida e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira.